Mamadou é um jovem africano que tinha um sonho de morar no Brasil. Ele realizou o sonho, veio para o Brasil e veio morar em São Paulo. Só que infelizmente as coisas não foram como ele tinha planejado. Ele acabou indo morar nas ruas em São Paulo e morou também na Cracolândia. Quando ele se viu num universo triste e sombrio, ele pediu ajuda. E seu sonho então passou a ser o de voltar para casa, voltar para a África. Será que ele conseguiu? É isso que nós vamos ver. Mamadou, eu tô de olho em você. Olá pessoal, eu sou o G de Paula e você está aqui no canal Corre Aqui Garota. Se você está aqui é porque você gosta desse tipo de conteúdo, então não deixa de dar o seu like, não deixa de se inscrever para que nós possamos ter um contato e a gente possa conversar lá nos comentários. Deixa seu comentário. Agora, vamos para a história? Vocês lembram que quando eu encontrei o Mamadou, a primeira coisa que ele me pediu foi um pedido. Ele me fez um pedido muito difícil, que ele queria sair das ruas e que ele queria voltar para a África. E eu disse para ele que era um pedido muito difícil, que eu ia fazer de tudo para ajudá-lo, mas era uma coisa que dependeria muito dele. Ele então aceitou. Bom, naquela primeira semana, a primeira coisa que eu fiz foi comunicar à minha equipe, dizendo que eu havia encontrado um rapaz jovem e que ele me pediu que gostaria de voltar para a África e que ele queria fazer um tratamento contra o vício, porque ele era um rapaz etilista crônico, ou seja, consumia muito álcool e já estava consumindo crack na Cracolândia. Então a equipe classificou o caso como um caso bastante difícil, mas que a equipe toda estava disposta a me ajudar. Bom, a primeira coisa que aconteceu foram as enfermeiras já rapidamente quererem conhecer o Mamadou. Logo, o Mamadou foi apresentado para a equipe de enfermagem. E as enfermeiras gostaram dele, conversaram com ele. Um rapaz muito educado, muito frágil, e elas classificaram a situação dele como uma situação difícil e que precisava urgente de um cuidado, né? Ele precisava ser cuidado de maneira urgente. Então foi feito ali um combinado com ele de que a primeira coisa que deveria ser feito é uma coleta de sangue para ver como estava a saúde dele. E ele aceitou numa boa, então foi combinado que ele iria na quarta-feira próxima a fazer a coleta de sangue. E chega a quarta-feira, de manhã, 7 horas da manhã, era o horário em que as enfermeiras o aguardavam naquela unidade para fazer a coleta de sangue. E então todos ficaram ali, ó, olhando no relógio e esperando pelo Mamadou. Não era surpresa para nós nem para as enfermeiras que ele não compareceu. Ele não foi nesse dia e também não foi na outra quarta-feira e também não foi na outra quarta. Os encontros com ele eram difíceis, às vezes ele corria da equipe, então quando ele via a equipe da saúde se aproximando, ele corria, ele não aguardava, ele saía, ou então ele estava num momento de muita fragilidade, não havia como haver uma comunicação com ele, era difícil a equipe ter acesso a ele, então havia dias que ele estava extremamente alcoolizado, que não teria como haver uma escuta e nem uma conversa com ele. Então a equipe estava tendo muita dificuldade de falar com o Mamadou. A saúde não conseguia ter acesso a ele. Então, e aí então o que eu fiz? Eu decidi entrar em contato com a equipe do centro de acolhida, onde ele estava dormindo, né? Para ver como ele estava lá, se ele estava indo, se não estava faltando. E eu conversei com o assistente social daquele equipamento. Eu entrei em contato com o assistente social do equipamento onde ele estava dormindo e eu descobri que o Mamadou tinha uma rotina diária durante a semana. Então ele dormia no equipamento, né, onde é um centro de acolhida com várias pessoas, né? Então de manhãzinho ele saía e já ia para a praça, onde ficavam os moradores em situação de rua, e ficava ali até o meio-dia bebendo, consumindo droga, e depois ele ia para a Cracolândia. Ficava na Cracolândia consumindo álcool e droga, e à noitezinha ele ia para o centro de acolhida. O assistente social me contou que ele estava passando por um momento difícil de extrema violência, ou seja, ele estava sofrendo violência em frente ao equipamento, na rua, no caminho onde ele fazia, ele apanhava dos outros moradores em situação de rua, e nas madrugadas ele sempre incomodava todo mundo, porque além dele demorar a dormir, porque ele ficava falando sozinho, andando pelo quarto, alcoolizado, incomodava outras pessoas que estavam ali, ele também tinha um problema muito sério, gente, que era a incontinência urinária.
urinária, ou seja, todos os dias ele dormia na cama de cima e acabava que ele urinando e a urina chegava no morador que ficava na cama de baixo e isso dava muita briga, dava confusão e ele acabava sofrendo muita violência. E isso incomodava muito a nossa equipe. Então, nós pensamos em algo que pudesse cessar esse tipo de situação. Eu cheguei para a minha equipe, para a equipe da saúde, e eu sugeri que nós encaminhássemos o Mamadou para uma clínica. E quando a gente pensa em levar uma pessoa para uma clínica, isso na equipe é um motivo de muito debate, porque para a saúde, o desejo do paciente é a coisa primordial, o desejo do paciente sempre deve ser respeitado. Então, a equipe disse que não adiantava nós querermos interná-lo se ele não queria. Então, a nossa equipe dirigiu-se até a praça, fui eu, o psicólogo, a assistente social e a médica, e nós chegamos até ele e perguntamos se ele gostaria de ser internado, né, de um atendimento maior numa clínica, seria retirado do centro. Ele falou que aceitaria, que gostaria. Então nós saímos de lá felizes da vida e combinamos então de encontrá-lo com ele de manhã para levarmos até um centro onde ele poderia ter feito os exames pré-internação para depois seguir a uma clínica. Então foi combinado que no dia seguinte nós iríamos até a praça para buscá-lo. Como era de se esperar, o Mamadou não foi nesse dia. Então a gente percebeu que o Mamadou ele sabia das coisas que estavam sendo planejadas para ele, ele não ia. Então sempre quando era alguma coisa que ele percebia que nós íamos tirar ele da cena de uso, de consumo de álcool e droga, então ele fugia. Então o psicólogo que trabalha com a nossa equipe, ele nos orientou de que o vício, quando a pessoa percebe que vão tirar o vício dela, é como tirar o doce de uma criança. A criança não quer perder o doce, então ela foge, dá um jeito de fugir com o doce, sair correndo, entendeu? Então foi esse desenho que nosso profissional nos deu. Então o desejo dele não era de parar com as drogas. Então a equipe foi se desaproximando aos poucos, foi se distanciando cada vez mais do Mamadou e deixando que ele nos procurasse. Então a gente foi deixando ele um pouquinho de lado para que esse desejo viesse dele, que ele nos procurasse. Então a gente deixou o Mamadou um pouquinho de lado para ver o que iria acontecer. Eu me sentia muito impotente, né? Eu queria fazer alguma coisa por ele, mas a equipe falava, G, ele não quer, deixa ele lá. Só que aquilo me incomodou de tal forma que um dia eu resolvi tomar uma atitude. Eu entrei em contato com uma amiga minha que é francesa e ela mora aqui em São Paulo, ela trabalha num instituto que trabalha com pessoas de outros países para ajudar, né, estrangeiros, porque tem muitos estrangeiros, imigrantes que vêm, às vezes precisam de uma ajuda. Então, minha amiga que é francesa, eu contei a história do Mamadou, ela falou, olha, G, eu acho que você deveria procurar a Mesquita, porque a Mesquita aqui de São Paulo com certeza irá ajudá-lo. Olha, não tinha pensado nisso. Verdade, o Mamadou, ele é muçulmano. Boa, eu vou até lá. No outro dia de manhã, eu entrei em contato com a Mesquita e marquei com o imã. Eu iria falar com ele. Eu lembro muito bem que era numa segunda-feira, eu fui até a Mesquita e me encontrei com o imã. Eu nunca tinha ido numa mesquita na minha vida, eu fui muito bem tratado, com muito respeito. Aquela pessoa que me acolheu era um rapaz jovem, ele era um imã, né, um líder espiritual, e eu contei para ele a história de Mamadou, ele ficou muito comovido. Ele também um imigrante de Senegal, que morava aqui no Brasil e era imã, e que é uma pessoa que cuida dos muçulmanos, né, e ele gostou muito da história do Mamadou, e então ele disse que sim, que aceitaria que o Mamadou fosse até lá, e ele estava convidado para o próximo evento, para o próximo culto, eu não sei como eles chamam, para que o Mamadou fosse. Então no outro dia eu me encontrei com o Mamadou e contei para ele que eu fui numa mesquita e conversei com o imã e dei para ele a notícia dizendo que ele deveria ir para lá, para a mesquita, que os irmãos o acolheriam e o receberiam com muito amor. Ele demonstrou felicidade, falou, que bom, eu vou, G, eu também queria ser um imã, minha família toda é muçulmana, eu quero ir até lá, vou sim. Passaram-se uns dias, eu não vi mais o Mamadou na praça. O Mamadou sumiu. Eu falei, nossa, deu certo. Ele deve ter ido na mesquita, os irmãos da mesquita o acolheram, né? Os muçulmanos o acolheram, ele foi acolhido e com certeza
ele foi lá bem recebido e acabou saindo da praça e sumiu. Os amigos dele falaram: "Gê, você tem visto o Mamadou?" Aqueles amigos lá da praça que consumiu álcool com ele. Eu falei: "Não, eu nunca mais vi o Mamadou, vocês viram?" "Não, também não vi." E aí eu falei: "Bom, vou ligar pro centro de acolhida para ver se eles sabem do Mamadou." Liguei pro centro de acolhida. Eles me disseram: "Olha, o Mamadou não vem aqui há 3 dias já que ele não dorme aqui." Eu falei: "Nossa, mas que curioso, né? Que curioso." Eu falei: "Bom, então eu vou ligar pro imã." Tipo, eu não queria incomodar o imã, mas eu precisava ligar para saber, né? Eu liguei pro imã, queria saber como é que tá a participação dele aí na mesquita. Ele falou: "Olha, o Mamadou não veio nenhum dia aqui." Eu falei: "Não veio? Mas é que o Mamadou tá sumido do território." Ele falou: "Olha, aqui ele não veio nenhum dia." Eu falei: "Eu não acredito." E aquilo me preocupou demais. Onde estaria o Mamadou? Eu comuniquei à equipe do sumiço do Mamadou que ele não estava na praça, não estava no centro de acolhida. O centro de acolhida não foi nem para mesquita, então alguma coisa poderia ter acontecido com ele, né? A equipe de enfermagem rapidamente entrou no sistema para ver se ele estava em algum serviço de saúde e rapidamente foi identificado que o Mamadou estava internado em um pronto-socorro da região central de São Paulo. A equipe do pronto-socorro nos informou que o Mamadou estava internado já há alguns dias em uma situação bastante grave, com o pulmão bastante afetado. Então nós procuramos a equipe médica e nos foi informado de que realmente o pulmão estava bastante comprometido e ele precisava ficar ali por uns dias internado. E então eu pedi: "Será que nós podemos olhar como ele está?" "Sim, você pode." Quando nós chegamos no quarto, eu tomei um susto muito grande, que eu não imaginava vê-lo naquela forma. O Mamadou estava numa cama amarrado. Aí elas me falaram: "Ele está contido." É uma norma nossa de segurança para o próprio paciente, que ele estava numa situação muito difícil quando ele chegou, ele não conseguia ficar, ele estava em abstinência, num processo muito grave de abstinência, e ele não conseguia parar, ele queria sair, ele queria fugir, então nós tivemos que imobilizá-lo para que isso não acontecesse, porque ele precisa tratar o pulmão dele. Eu cheguei pro médico e falei: "Mas é grave?" Ele falou: "É muito grave, e pode ser que ele não saia vivo daqui." Então o Mamadou ficou, nós ficamos com medo, né, até de que ele viesse a óbito, mas graças a Deus ele se recuperou rapidamente e teve alta e saiu do hospital. Então eu peguei ele um dia na praça, bebendo de novo, já estava bebendo, e eu falei: "Mamadou, vamos conversar um pouquinho?" E aí eu fui conversar com ele e falei com ele, né, que ele me explicasse um pouco melhor sobre a vida dele, sobre a família dele, se ele não tinha saudade do pai dele. Então ele disse que sim, que tinha saudade, mas ele já não tinha mais contato com eles há tantos anos que ele achava que talvez até já tinham todos morrido. Bom, novamente eu entro em contato com a minha amiga, e a minha amiga francesa, que trabalha no instituto, como eu havia dito para vocês, e ela me sugeriu que nós conversássemos com 2 voluntários do instituto para que pudesse conversar com ele a mesma língua, né, no idioma do país e no idioma local, que você sabe que nos países africanos existem os dialetos, né? Então ela disse que provavelmente seria interessante que o Mamadou conversasse com pessoas de seu próprio país, e ela me sugeriu 2 nomes de 2 pessoas que eram voluntárias de Guiné-Bissau, que estavam dispostos a ajudar o Mamadou. Passou as informações para um dos rapazes que eram voluntários, e muito rapidamente o primo Khalil do Mamadou entrou em contato com a nossa equipe, agradecendo, porque eles já achavam que o Mamadou estava morto, porque ele não dava notícias há 5 anos. Então o Khalil, aquele primo que morou com ele lá em Cabo Verde, ficou muito feliz e disse que gostaria muito de encontrar novamente o Mamadou. Aquela semana o Khalil entrou em contato comigo, e foi a primeira vez que eu conversei com ele, e ele me disse: "Olha, Gê, eu gostaria muito de trazer o Mamadou aqui para Fortaleza, para que ele fique aqui e depois ele retorne para a África." O Khalil entrou em contato com os voluntários, e esses voluntários fizeram todo o processo de compra de passagem para o Mamadou ir para Fortaleza. O Mamadou aceitou, falou que gostaria de sim de ir para Fortaleza, que a princípio a ideia era que ele fosse visitar o primo dele em Fortaleza. Mas aí, gente, mas assim, o objetivo não era esse. O primo queria que ele fosse para Fortaleza e de Fortaleza ir para a África. Naquela semana, o Mamadou apresentou
os documentos que estavam todos guardados, né, no equipamento social onde ele estava, o passaporte, todos os seus documentos. Graças a Deus, o Mamadou, ele cuidou muito dos documentos dele. Então, ele tinha todos os documentos guardados, né, com a equipe técnica desse equipamento. Então, ele pegou os documentos dele e os voluntários compraram a passagem. E nesse dia da compra da passagem, o Mamadou ficou num hotel pago pelo primo dele em São Paulo. Então ele saiu do equipamento e foi morar no hotel até chegar o dia da viagem. Os voluntários do instituto foram até o Mamadou e levaram ele até o aeroporto de Guarulhos. Quando eles chegam no aeroporto, eles perceberam que o Mamadou estava com cheiro de álcool. Cheiro de álcool, e toda hora no aeroporto ele ia no banheiro, toda hora ele ia no banheiro e voltava uma fala muito estranha, ou seja, ele estava bastante alcoolizado. Então isso começou a dar uma preocupação neles. Não demorou muito e um dos voluntários me ligou e falou: Gê, nós estamos aqui no aeroporto com o Mamadou, mas ele está muito alcoolizado, a gente está preocupado com ele, que ele dê problema no avião. Dito e feito, gente, dito e feito, não demorou muito. Os próprios funcionários do aeroporto perceberam que aquele rapaz estava completamente desorganizado na fila, né, dos passageiros. Foi chamado sua atenção e perceberam que ele estava alcoolizado e falaram: desse jeito ele não vai poder entrar. Então foi comunicado ao Mamadou: Mamadou, você não vai poder viajar, porque ele nem esperou os voluntários falar, ele saiu andando, correndo. A informação chegou para mim, eu fiquei muito triste. Infelizmente o Mamadou não viajou e voltou novamente para as ruas de São Paulo. Aquela semana ele era visto diariamente nas praças e deu tudo errado, o plano deu errado. Bom, todos nós ficamos tristes, nós da equipe ficamos tristes, mas novamente o psicólogo da nossa equipe disse: enquanto não houver o desejo dele, ele não vai viajar. É preciso respeitar o desejo do paciente. Ele quer parar de beber? Ele quer ir embora? Ele quer sair das ruas? E aí, gente, eu sou um profissional da saúde, eu sempre, quando vem essa conduta, esse pensamento da saúde, eu sempre penso: mas será que a pessoa tem condições de querer alguma coisa? Porque o desejo dela é só usar álcool e droga. Mas isso é um pensamento muito pessoal. Eu sempre acho que o desejo do paciente deve ser respeitado, sim, desde que ele tenha condições de ter um desejo, porque, na minha opinião, o Mamadou não tinha condições de nada, ele só queria beber, usar álcool e droga. Então isso foi muito debatido na nossa equipe e a minha equipe me estimulou a deixar o caso. Eu bati na tecla e disse: eu não vou desistir, o Mamadou não pode ficar assim porque ele vai morrer. Eu me vi um pouco sozinho na época. A própria médica me disse: Gê, você está realizando um desejo que é seu, você não está fazendo desejo do paciente. Mas eu não concordava com aquilo, porque eu achava que o Mamadou não tinha condições de desejar nada, ele só queria desejar álcool e droga, ele não queria nada naquele momento. Então eu liguei um dia pro Calil, falei: Calil, olha, triste o que aconteceu e uma pena. Ele falou: não, gente, mas nós não desistimos não, nós vamos continuar, só que dessa vez nós vamos fazer diferente, nós vamos buscá-lo. Eu avisei a equipe, falei: gente, os primos dele virão buscar o Mamadou. A equipe ficou assim, né? Não sei se isso vai dar certo. Bom, o que aconteceu? Passa uma semana, o Calil chegou em São Paulo para buscar o Mamadou. O primo do Mamadou era um rapaz alto, forte, completamente diferente do Mamadou, que era pequenininho, baixinho, magrinho. Então é um primo. Eu pensei: nossa, o Mamadou vai ter que ir com ele, porque se não for... Dito e feito, gente, o Calil encontrou o Mamadou, disse para ele: olha, nós vamos para um hotel hoje e você vai comigo e você vai para Fortaleza. O Mamadou não teve muita escolha, porque afinal de contas, gente, é a religião, é o primo, é parente, e ele explicou para o Mamadou, já estava tudo certo, o pai dele o aguardava em Lisboa, em Portugal, e ele viajaria aquela noite com ele para Guarulhos. E foi o que aconteceu. Eu fui até o Mamadou e me despedi dele, e eu falei: Mamadou, você quer viajar? Ele falou: quero, Gê, eu não quero mais sofrer aqui em São Paulo. Eu falei: tem certeza, Mamadou? Ele falou: tenho, eu já sofri demais, eu não quero mais ficar aqui, eu preciso ir embora. Então eu me despedi do Mamadou, dei um abraço, e naquele abraço eu senti que ele realmente queria. Ele queria deixar a Cracolândia, deixar as drogas. E então, aquele dia, eles viajaram de Guarulhos para Fortaleza. E assim, a história do Mamadou se encerrou
em São Paulo. O Mamadou viajou, foi para Fortaleza naquele dia, com certeza, junto com o primo dele, porque o Mamadou teria que ficar uma semana em Fortaleza. Ele ficaria uma semana em Fortaleza para concluir um tratamento do pulmão que ainda precisava, né, de um cuidado. Então o primo dele sabia disso, então ele precisava procurar uma equipe de saúde em Fortaleza, tratar, para que ele pudesse viajar para Portugal. Até que passaram uns dias, eu liguei pro Calil, perguntando pro Calil como foi. Ele falou: G, foi muito difícil, eu moro num condomínio aqui em Fortaleza. Quando nós chegamos, eu moro no 18º andar e é um condomínio fechado. O Mamadou, os 2 primeiros dias ele ficou bem, mas no 3º dia ele já começou a entrar em abstinência. Foi muito difícil, ele queria fugir, queria ir embora. E teve um dia que aconteceu uma coisa muito, muito ruim, porque eu precisava trabalhar, eu moro sozinho, agora o Mamadou estava comigo. Então teve um dia que o Mamadou queria fugir, queria pular do prédio, e eu cheguei para ele e falei: olha, Mamadou, se você quiser pular, você pode pular. Eu não vou mais proibir você, você pode ir embora, você pode fazer o que você quiser. Eu queria que você voltasse para a família, eu queria que você voltasse a ser feliz, que você voltasse a ter uma vida. Mas se é esse o teu desejo, de voltar para as ruas, eu vou sair agora, eu vou deixar o apartamento aberto, e quando eu chegar aqui, eu não quero mais você aqui. Agora, se eu voltar aqui e você quer ajuda, se você quer voltar a viver, eu vou te encontrar aqui novamente. Aí eu vou te ajudar e você viaja para a África novamente. E aí ele falou: ah, uma coisa, olha, aqui está o meu celular. Nesse celular aqui tem algumas orações sagradas. Se você quiser ouvir, antes de você ir embora, porque eu acho que você vai embora, você vai voltar para... Ouça as nossas orações sagradas dos muçulmanos. Lembra que você é muçulmano? Não esqueça. Você é um filho de Deus. Ouça as orações. Jesus falou isso, deixou o celular com as orações e saiu. E foi trabalhar. Naquele dia o Calil estava preparado, sabendo que o Mamadou voltaria para as ruas e voltaria a beber novamente. Então o Calil trabalhou o dia todo pensando nisso, né, que infelizmente era um trabalho perdido, perderam a passagem, perderam horas de sono e infelizmente o Mamadou voltaria para as ruas. Voltando de carro pelas ruas de Fortaleza, chega no condomínio, sobe, houve um silêncio muito grande. Ele falou: ó, com certeza ele foi embora. Foi embora. Mas quando ele olhou na porta embaixo, ele viu uma luz acesa. Ele não costumava, o Mamadou não deixava a luz acesa assim, não. Ele não deixaria a luz acesa. Quando ele abre a porta, o Mamadou estava deitado no sofá, com o fone vermelho, ouvindo as orações. Então o Calil sorriu e disse: Mamadou, você está salvo. O Mamadou olhou para ele e falou: vamos para a África? E aí, uma semana depois, embarcaram para Guiné-Bissau. Mamadou voltou para sua família. Bom, pessoal, essa então foi a história do Mamadou. É uma história que teve um final feliz. Então eu hoje tenho contato sim com o Mamadou, nós falamos por telefone, ele tá bem, ele tá trabalhando, trabalha em Guiné-Bissau, trabalha numa empresa de alimentação. Ele fala pra mim que tá bem, eu pergunto pra ele: você não sente falta do álcool? Ele falou: lógico que eu sinto, Gê, mas eu não bebo. Eu tento não beber, eu vou pra mesquita, eu faço minhas orações, eu tento ter uma vida normal. O nome dele não é Mamadou, eu modifiquei o nome para segurança dele, da família dele, então eu chamo de Mamadou, mas o nome dele não é esse. Ele é um africano, um muçulmano, está bem de saúde. Por enquanto ele vai ficar em Guiné-Bissau, está bem, e é isso. Mas cada um é dono da sua vida, mas ele precisa sempre se cuidar. Em qualquer lugar do mundo que ele viaja para outros países também. Ele vem de uma família que tem condições de viajar para qualquer país da África, mas ele sempre tem essa consciência de que ele é um adicto, né, em tratamento. Ele precisa se cuidar e não voltar a usar droga nem álcool, e para que ele seja feliz e tenha uma vida
com qualidade de vida. Então essa é a história de Mamadou, espero que vocês tenham gostado. As pessoas que não viram a primeira parte da história, eu vou deixar aqui nos comentários o link para vocês verem a primeira parte da história do Mamadou. Obrigado por ficar até aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!